Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos chegando. Colocar o nome no comentário, correto? Nome, turma, para considerar como a frequência de vocês. Espero que vocês estejam bem, fazendo isolamento, né? Fazendo aí a quarentena. Quarentena que não é quarentena mais, né? Espero que estejam todos bem. Bom dia a todos. Vamos lá. Não deixar de colocar os nomes e as turmas. E a turma, né? Marissa, João Vitor, Camille, Gabriel, Rafaela, Rebeca, Ellen, Giovana, Felipe. E aí? Pessoal, Carlos, Caroline, Maria Clara. Gente, olha só. Antes da gente iniciar, nós fizemos uma alteração essa semana. Eu fiz uma alteração essa semana, porque depois de eu ter enviado o planejamento para vocês, foi enviado para a gente o calendário, o cronograma com as avaliações, a V1, de quem não fez, das matérias que vocês não fizeram o presencial, correto? Então, se não me engano, a V1 de física será no dia 14 de maio. 14 de maio da que dia da semana? Quinta-feira da próxima semana. Se não me engano, é isso, correto? Então, hoje a gente ia continuar com a matéria, né? Então, eu decidi não continuar com a matéria. A matéria da nossa avaliação vai ser a parte referente à velocidade e aceleração. Lá do volume 1 de vocês, a parte de introdução à mecânica, das páginas 30, unidade 2, né? Começa na página 30 até a página página 30, página 43, correto? Então, a parte de velocidade e de aceleração. Foi por isso que eu pedi para vocês, mandei um recado para vocês que não precisariam fazer aquelas atividades da folha. Precisariam correr agora para fazer atividades da folha. A gente vai fazer, a gente vai continuar, tá? Com o nosso conteúdo. Hoje eu ia falar para vocês de gravitação universal, mas aí eu decidi fazer umas atividades com vocês, fazer uns exemplos de exercícios com vocês, correto? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, hoje nós vamos utilizar o volume 1, mas o livro de atividades. Então, eu vou fazer umas atividades do livro de atividades, volume 1, com vocês, para fazer uma revisão aí da nossa matéria da prova, correto? Alguma dúvida?
Tranquilo? Então, é isso que nós vamos fazer, certo? Então, a gente vai fazer essa correção a partir da página 17 do livro de atividades e que vai ajudar a vocês aí como uma revisão para a matéria da prova, ok? Então, a matéria da prova vai ser essa. Então, vamos lá, certo? Vou fazer essa correção aqui com vocês. Vocês podem fazer a pergunta, vocês podem me parar em qualquer momento, tá? Que houver necessidade, certo? Não esqueçam de colocar nome e a turma para estar considerando aí a frequência de vocês. Então, vamos lá. Começa na página 17 do livro de atividades, volume 1, correto? Então, as atividades que eu vou fazer com vocês como exemplo e como revisão da matéria. Então, número 7. Um objeto move-se sempre no mesmo sentido. A velocidade escalar média do objeto é de 36 km por hora, em certo intervalo de tempo. Isso significa que, bem, antes da gente fazer todas as análises, vamos lembrar aqui a conversão, né? Então, se eu preciso fazer a conversão de unidade de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido o valor por 3,6. Se eu preciso fazer a conversão de metro por segundo para quilômetro por hora, eu faço o contrário. Multiplico o valor por 3,6. Então, para entender, né? Então, uma velocidade de 36 km por hora. 36 dividido por 3,6, 10. Então, 36 km por hora corresponde a uma velocidade de 10 metros por segundo, correto? Então, vamos fazer aqui a nossa análise, continuar a nossa análise, nossa correção. Então, o objeto percorre necessariamente 10 metros a cada segundo? Bem, está dizendo a outra coisa, pessoal. Quando eu falo em velocidade escalar, significa que eu estou me importando apenas com o módulo, ou com o valor da velocidade. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, correto? Então, ele percorre necessariamente 10 metros a cada segundo? Falso. O item sugere que a velocidade se manteve constante só no instante considerado, mas a velocidade média é que é 36 km por hora, certo? Então, ele vai percorrer 10 metros a cada segundo? Não, isso é o valor da velocidade média. Velocidade média significa que em determinado momento ele pode ter aumentado a velocidade, pode ter diminuído a velocidade, certo? Se eu tivesse uma velocidade constante de 36 km por hora, aí seria uma velocidade constante de 10 metros por segundo, aí necessariamente ele iria percorrer 10 metros a cada segundo, correto? Letra B. O objeto iniciou o movimento no espaço 36 km? Falso. Opa! Falso. 36 km por hora é a velocidade média e não tem nada a ver com a posição do objeto. Ele pode ter começado, né? Pega aqui um eixo das posições, por exemplo.
um eixo das posições. Ele pode ter iniciado o movimento na posição 0, na posição menos 10, posição aqui em quilômetros, na posição menos 10 quilômetros, na posição mais 10 quilômetros. Não tem nada a ver a velocidade, né, com a posição inicial desse objeto. Letra C. Certamente o objeto nunca parou durante o intervalo de tempo considerado. Falso também. Quando eu falo em velocidade média, eu tenho que considerar todo o tempo gasto naquele percurso. Então, eu considero o tempo que ele andou com uma velocidade maior do que 36 km por hora, o tempo em que ele parou por determinado momento. Então, para calcular a velocidade média, a gente considera a distância total, sobre o tempo total. Então, a gente considera também o tempo que ele ficou parado, se ele ficou parado por determinado instante de tempo, certo? Letra D. É possível que o objeto tenha percorrido 10 metros em um segundo? Sim, é possível. Se a velocidade média é de 36 km por hora, ou a velocidade média é de 10 metros por segundo, é possível que em algum instante ele tenha mantido a velocidade de 10 metros por segundo. Então, em algum momento, é possível que ele tenha percorrido uma distância de 10 metros em um segundo. Então, olha a diferença. Necessariamente ele percorre 10 metros a cada segundo? Não, mas é possível que em algum momento, né, do seu movimento ele tenha percorrido 10 metros em um segundo. E o objeto não pode ter percorrido 20 metros em um segundo? Pode, né? Então, isso aqui é falsa, porque a velocidade dele média é de 10 metros por segundo. Porém, pode ter momentos que ele estava com velocidade de 20 metros por segundo e percorreu 20 metros em um segundo, certo? Pode ser que em algum momento ele estava parado, correto? Então, esse é o conceito de velocidade média. Velocidade média é eu pensar o seguinte: se ele percorrer todo o movimento com uma velocidade constante, qual seria essa velocidade? Seria a velocidade média, certo? Alguma dúvida, pessoal? Eu não estou recebendo. Agora comecei a receber mensagens aqui de vocês. Vamos, deixa eu voltar aqui, porque perdi várias mensagens aqui. Deixa eu ver se tem pergunta. Na última aula eu perguntei para a senhora como que eles calculavam a distância entre a Terra e os astros. Descobri que desde 1672. É isso mesmo. Hein? Muito bem. Muito bem. Pesquisou. É isso mesmo. Dúvida aqui? Não? Número 8. Explicar de novo qual parte? Tá bom.
Não entendeu o quê? Não entendeu nada? Velocidade e aceleração. Só velocidade não, velocidade e aceleração. Certo? Então tá. Então deixa eu explicar novamente a questão de velocidade média. Antes da gente voltar no exercício propriamente dito. É o seguinte. Imagina o seguinte. Então vamos lá para o conceito de velocidade média. Velocidade média, primeiro, como que a gente calcula velocidade média? Velocidade média é a distância. Espera aí. Aqui. Tá. Então vamos lá. Velocidade média é a relação entre a distância total percorrida sobre o tempo total gasto. Certo? Então, velocidade média, distância total percorrida sobre o tempo total gasto. Ok. Vamos supor que você mora, sei lá, você mora 10 quilômetros da escola. Então, essa é a distância. Você mora 10 quilômetros da escola. Certo? E você, para chegar em casa, você demora aí, sei lá, você demora 1 hora. 1 hora. Ok? Então, isso significa que a velocidade média é a distância total sobre o tempo total, que vai ser 10 quilômetros dividido por 1 hora, 10 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média desenvolvida. Essa é a velocidade média desenvolvida pelo motorista, certo? Vamos supor que você vai de ônibus, sei lá. É a velocidade média desenvolvida por ele do percurso do colégio até sua casa. Correto? Só que, pensa o seguinte, em alguns instantes, o ônibus ele vai ter uma velocidade, sei lá, de 70 quilômetros por hora. Em alguns instantes, ele vai ter uma velocidade, então isso aqui é chamado de velocidade instantânea. Em alguns instantes, ele vai parar. Ele vai parar no ponto, ele vai parar no sinal, certo? Então, em alguns instantes, ele vai desenvolver uma velocidade maior do que a média. Em alguns instantes, ele vai parar, correto? Então, se eu falo que a velocidade é de 10 km por hora, aí vamos passar isso para metros por segundo. 10 dividido por 3,6, né, de quilômetro por hora, para metro por segundo, eu divido por 3,6, certo? Então, a velocidade média, nesse caso, é de aproximadamente 2,8 metros por segundo, correto? Então, vamos entender aqui.
esse ônibus que te leva do colégio para casa, ele vai necessariamente, obrigatoriamente, percorrer 2,8 metros em um segundo? Não, porque essa velocidade é média. Ela não é uma velocidade constante. Vai ter momento em que ele vai estar parado, o tempo vai estar passando, ele vai parar durante 1, 2, 10, 100 segundos, ele vai estar parado. Mas vai ter momentos em que ele vai estar, 70 dividido por 3,6, velocidade aqui aproximadamente 19,4 metros por segundo. Então, vai ter instantes em que ele vai estar percorrendo 19,4 metros em 1 segundo. Então, ele necessariamente percorre 2,8 metros por segundo? Não, porque vai ter instante que ele vai estar parado. Mas ele pode percorrer essa distância? Sim. Certo? Então, vamos voltar lá no nosso exercício. Aí o conceito. O que é a velocidade média? Se esse ônibus que te leva do colégio para casa fosse ter uma velocidade constante, ele não fosse aumentar a sua velocidade, não fosse parar nem no ponto, nem no sinal, qual deveria ser a velocidade constante? Deveria ser esse valor aqui da velocidade média. Então, retornando lá no nosso exercício. Então, olha só. A velocidade escalar média, 36 km por hora, que é 10 metros por segundo, certo? Então, olha só. Ele percorre necessariamente 10 metros a cada segundo? Não, porque isso é velocidade média. Vai ter instantes em que ele vai estar parado. Vai ter instantes em que ele vai percorrer mais de 10 metros em 1 segundo. O objeto iniciou o movimento no espaço 36 km ou na posição 36 km? Não. Ele pode ter, aí voltando aqui novamente no nosso eixo das posições, ele pode ter começado da posição 0, eixo das posições, em quilômetros. Ele pode ter começado da posição menos 36 quilômetros, da posição mais 36 quilômetros. Então, a velocidade média não tem relação com a posição de onde ele partiu, correto? Certamente, o objeto nunca parou durante o intervalo de tempo considerado? Não posso afirmar isso. Ele pode ter parado. Lembra lá do ônibus que parou no ponto, que parou no sinal? Então, ele pode ter parado em algum instante. Da mesma forma que, em alguns instantes, a sua velocidade aumentou, foi maior do que 36 km por hora, né, que equivale a 10 metros por segundo. Em alguns instantes, ele pode ter parado, sim. Letra D. É possível que o objeto tenha percorrido 10 metros em um segundo? É possível. Olha a diferença. Ele não percorre necessariamente 10 metros em cada segundo, mas é possível que em algum momento ele tenha percorrido 10 metros em um segundo. E letra E. O objeto não pode ter percorrido 20 metros em um segundo? Pode, porque se 10 metros por segundo, né, que é 36 km por hora, é a velocidade média, ele pode ter tido em algum instante uma velocidade de 20 metros por segundo, que equivale a 72 km por hora. Correto? Ok? Tranquilo, pessoal? Ficou melhor agora explicado? Alguma outra dúvida? Hein? Ou podemos passar para frente? Vamos passar para frente. Qualquer dúvida, vocês falem que eu retomo novamente, tá bom?
Então, vamos lá. Número 8. Uma carga perecível deve chegar ao seu destino em 6 horas de viagem. A distância até o destino é de 36 km por hora. Após percorrer 150 km em 2 horas e 15 minutos, ocorreu uma pane no veículo e ele percorreu parado na estrada por 45 minutos. Determine a velocidade média que deve ser desenvolvida no restante do trajeto para concluir a entrega no tempo previsto. Ok, então olha só, ele deve gastar apenas 6 horas de viagem, correto? Só que ele percorreu uma parte do trajeto, 150 quilômetros, em 2 horas e 15 minutos, certo? 2 horas e 15 minutos. Mas ele ficou parado por 45 minutos. Então, o tempo que ele tem para percorrer o restante do trajeto, então 2 horas e 15, com mais 45 minutos, 3 horas. Então, ele tem agora 3 horas para percorrer o restante do trajeto. A distância total que ele tinha que percorrer era de 360 quilômetros. Então, ele tinha que percorrer 360 quilômetros, mas ele já percorreu 150 quilômetros. Então, ele tem que percorrer agora uma distância de 210 quilômetros. Então, eu preciso saber qual é a velocidade média que ele deve desenvolver no restante do trajeto, correto? Então, eu sei que a velocidade média é igual à distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. Mas esse total é o do restante, é o que ele tem que desenvolver ainda. Então, a velocidade média vai ser 210 quilômetros dividido por 3 horas. Então, a velocidade média que ele deve desenvolver é de 70 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que ele deve desenvolver no restante do percurso. Ok? Dúvida? Qualquer momento, se precisar, eu retorno, tá, pessoal? Só falar. Página, coloquei aqui 17, né? Mas já alterou a página. Página 18, número 9. Tá aqui. Numa avenida longa, os sinais de tráfego são sincronizados de tal forma que os carros, trafegando a uma determinada velocidade, encontram sempre os sinais abertos, onda verde. Considerando-se que a distância entre os sinais sucessivos é de 175 metros, então extraindo os dados do problema, isso é muito importante, ó, distância 175 metros. E que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é de 9 segundos, então tempo 9 segundos. Eu quero saber qual é a velocidade média com que os veículos devem trafegar nessa avenida para encontrar os sinais sempre abertos. Então, velocidade média
distância total dividido pelo tempo total gasto. Velocidade média, 175 metros, dividido por 9, só um minuto aqui, esse 9 sempre vira um tracinho, 9 segundos. Então, a velocidade média vai ser 175 dividido por 9, 19,44 metros por segundo, certo? Só que está querendo em quilômetros por hora. Lembrando, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, 19,44 vezes 3,6 vai dar. Se eu pego esse 19,44 e multiplico por 3,6, porque aqui é um valor aproximado, tá, pessoal? Vai dar aproximado também, vai dar, está dando 69,984 quilômetros por hora. Mas eu posso fazer isso aqui, olha só. Eu venho aqui e faço 175 sobre 9, já multiplico por 3,6. Então, vai dar 175 vezes 3,6, vai dar 630 dividido por 9, que vai dar exatamente 70 quilômetros por hora. Letra C, certo? Claro que, se você faz a divisão, aqui é uma dízima periódica, tá, pessoal? 19,44444 é um decimal infinito e periódico. Então, o número vai dar aproximado, tá ali tranquilamente. É um arredondamento, ok? Dúvida aqui? Podemos passar para frente. Número 10. Também aqui, página 18. Então, tá aqui. Número 10. Segundo a Associação Brasileira do Sono, ABS, 20% dos acidentes são causados por motoristas sonolentos. Considere que o motorista, mantendo a velocidade constante de 90 km por hora, viaje durante 8 horas seguidas. Em determinado momento, ele cochila 4 segundos, mantendo a mesma velocidade. Determine em metros a distância percorrida durante o cochilo. Ok. Então, a velocidade média, não é média, é velocidade constante. Então, a velocidade dele é de 90 km por hora. E ele vai cochilar durante 4 segundos. Eu quero saber qual é a distância que ele vai percorrer durante esse cochilo. Bem, seguinte, pessoal, as unidades, elas não são compatíveis. Quilômetro por hora, 4 segundos. Então, eu tenho que fazer a conversão. Então, eu vou fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, lembrando novamente, quilômetro por hora para metro por segundo, divido por 3,6.
e metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Então, 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Então, eu posso me lembrar daquele triângulo. Lembra do triângulo? Vamos aqui, bonitinho. Eu posso me lembrar daquele triângulo. Ó. Deus vê tudo. Lembra desse triângulo? Deus vê tudo. Então, se eu quero saber a distância, então eu pego distância igual velocidade e tempo estão um ao lado do outro, velocidade vezes tempo. Então, a distância vai ser 25 metros por segundo vezes 4 segundos, a distância é de 100 metros. Então, imagine um motorista que dá um cochilo durante 4 segundos, mantendo a velocidade de 90 km por hora, ele vai percorrer uma distância de 100 metros, por isso que é extremamente perigoso, né? Imagina a pessoa percorre uma distância de 100 metros dormindo, né? Por isso são causados aí vários acidentes. Dúvida? Seguinte, o que eu vou fazer? Nós corrigimos até o número 9, correto? Agora, eu vou fazer com vocês uns de aceleração, ok? Não, perdão, nós corrigimos até o número 10, correto? Então, vocês vão fazer em casa do número 11 ao número 17, para a gente corrigir, tá? Então, na próxima aula a gente corrige. Nossa próxima aula é amanhã, então a gente corrige. Faça. Essas atividades não precisa me enviar, não, tá certo? Só fazer. Então, agora nós vamos para o número 18, que é referente à aceleração. Número 18. Fizemos umas de velocidade, agora vamos fazer umas de aceleração. Ok? Então, vamos lá. Partindo do repouso, um móvel atinge a velocidade. Antes da gente fazer, pessoal, vamos verificar uma outra situação aqui. Olha só, vamos relembrar primeiro, né? Nós vimos que a aceleração é responsável pela variação na velocidade. Se existe aceleração, existe variação da velocidade. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante, correto? A equação para a determinação da aceleração é a aceleração é igual à variação da velocidade sobre ΔT ou T, como intervalo de tempo gasto. Então, a aceleração vai ser velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Então, primeira coisa é isto, certo? E aí vamos lembrar que as unidades elas têm que ser compatíveis. A gente trabalha velocidade em metro por segundo, tempo em segundo,
a aceleração em metro por segundo ao quadrado, correto? E aí, qual é o conceito de aceleração? Quando eu digo que um móvel está com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a sua velocidade aumenta, a velocidade aumenta em 5 metros por segundo a cada segundo, certo? Se eu digo que um móvel está com uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado, eu digo que a velocidade diminui em 3 metros por segundo a cada segundo. Ok? Então, esse aqui é o conceito. Por que 5 metros por segundo ao quadrado? Porque a velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Por que menos 3 metros por segundo ao quadrado? Porque a velocidade diminui 3 metros por segundo em cada segundo. Ok? Então, a aceleração, ΔV sobre T, né? Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo gasto para essa variação da velocidade. Ok? Então, agora vamos, né, que relembramos, vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos. Então, olha só. Partindo do repouso, e aí falando novamente, extremamente importante extrair os dados do problema, certo? Extraiam os dados do problema. Partindo do repouso, então, velocidade inicial é igual a 0. Um móvel atinge a velocidade de 144 km por hora, então essa é a velocidade final, 144 km por hora em 5 segundos. Então, este é o intervalo de tempo em 5 segundos, certo? 18 aqui, página 20. Eu quero saber qual é a aceleração desenvolvida pelo motor. Bem, velocidade está em quilômetros por hora. Eu tenho que dividir por 3,6, passar para metro por segundo para ficar compatível. 144 dividido por 3,6, 40 metros por segundo. Então, eu venho aqui, quero saber a aceleração. A aceleração, velocidade final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo gasto. Então, a aceleração 40 menos 0 dividido por 5. A aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Olha só, é só pensar o seguinte. As perguntas de vocês não estão vindo junto aqui, não. É só pensar o seguinte, né? Se a gente analisar aqui o conceito da aceleração. Então, vamos analisar o conceito da aceleração. Fazer uma tabelinha do tempo em função da velocidade. Então, olha só. No tempo,
igual a 0 no início do movimento, a velocidade era 0, certo? Partiu do repouso. A aceleração não é 8 metros por segundo ao quadrado, então a velocidade aumenta 8 metros por segundo em cada segundo. No tempo igual a 1 segundo, velocidade era 0, aumentou 8. No tempo igual a 2 segundos, velocidade 8, aumentou mais 8. No tempo igual a 3 segundos, aumentou mais 8. No tempo igual a 4 segundos, aumentou mais 8. No tempo igual a 5 segundos, aumentou mais 8, chegou a 40 metros por segundo. Então, saiu do repouso, velocidade igual a 0, chegou a 40 metros por segundo em 5 segundos. Ok? Aí a gente entende o conceito aí da aceleração. Correto? Dúvida? Dúvida aí, pessoal? Número 19. Página 21. Certo? Então, vamos lá. Um cano de fuzil tem 40 centímetros de comprimento. E um projétil que parte do repouso demora 1/100º de segundo para percorrer. V0 ou VO é a velocidade inicial. A gente pode considerar, alguns livros consideram velocidade inicial como VI, outros como VO ou V0, tá? Então, aqui, velocidade inicial. E aí, o livro que considera a velocidade inicial VI, ele considera a velocidade final VF. Outros consideram como V, velocidade final. Não, vetor e notação científica não. Certo? Só o que eu falei aí, página 29. Peraí, deixa eu me lembrar aqui. 29 a 43, essa parte do início de mecânica, tá certo? Então, continuando aqui. Eu quero saber a aceleração. Para saber a aceleração, nesse caso, se eu tenho velocidade final, inicial e o tempo, o comprimento do cano não vai fazer diferença nenhuma para a gente, tá? Então, vamos extrair os dados. Ele parte do repouso. Então, olha só, velocidade inicial é 0. Partiu do repouso, estava parado. Demora 1/100º de segundo. Então, o tempo, 0,01 segundo, 1/100º de segundo. E a velocidade de saída, a velocidade final, 600 metros por segundo. Eu quero saber a aceleração. Então, a aceleração, velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo. A aceleração vai ser 600 menos 0 sobre 0,01. Então, a aceleração vai ser 60.000 metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Ok? Maria Clara, o que acontece é o seguinte, eu tinha falado já no início dessa aula. Então, o que acontece? Depois que eu passei aquelas atividades para vocês da folha, né, de leis de Kepler, depois que eu passei aquela atividade, que eu já tinha passado o planejamento, enviado no positivo on, é que eu recebi o cronograma de avaliações,
correto? Então, a nossa avaliação, a AV1, ela vai ser no dia 14. Então, o que eu fiz? Aí eu até mandei uma mensagem que não precisava fazer as atividades da folha para entregar no dia 8, né? Eu tinha passado a atividade da folha para vocês me entregarem no dia 8, na sexta-feira. Não foi isso? E aí, lá no planejamento, eu ia explicar para vocês. Hoje, inclusive, seria aula de leis de Newton. Amanhã, e aí tinha até passado a atividade de leis de Newton para vocês me entregarem até segunda-feira, não é isso? E hoje eu ia explicar a lei de Newton. Amanhã a gente ia começar a corrigir as atividades que vocês fizeram da semana passada para me entregar até ontem. E na próxima semana eu ia corrigir as atividades da folha, ia corrigir as atividades de lei de Newton, não, perdão, lei da gravitação universal. Lei de Newton nós já vimos, né? Mas temos atividades ainda para fazer, para corrigir. Ia explicar hoje lei da gravitação universal. Amanhã ia corrigir aquelas de leis de Kepler que vocês entregaram até ontem. Ia começar a corrigir as outras. É porque vocês chegaram tarde na aula. Eu já expliquei isso hoje. Estou explicando de novo. E aí, novamente, presta atenção. Correto? Então, vamos lá. O nosso planejamento era, que aí eu enviei na quinta-feira, enviei no positivo 1. Vocês fizeram atividade de leis de Kepler para me entregar na segunda, correto? A nossa aula de hoje seria gravitação universal. E vocês tinham uma outra atividade de leis de Kepler para me entregar na sexta. E no planejamento, que da sexta é a atividade da folha. E no planejamento, eu coloquei para vocês atividades que vocês iam fazer de gravitação universal para me entregar na próxima segunda, certo? E aí amanhã, hoje eu ia falar de gravitação universal, ia corrigir o restante das atividades, começar a corrigir as atividades de leis de Kepler, amanhã ia terminar de corrigir, e assim sucessivamente, e as de gravitação universal. Porém, na quinta-feira, já mais tarde, eu recebi um PA com o cronograma da avaliação da AV1, que vai ser na semana que vem. Então, a nossa AV1, ela está agendada para o dia 14, correto? Como não daria tempo de eu corrigir com vocês todas essas atividades, né? Hoje ainda ia da gravitação universal, ia ser matéria nova, eu mandei um recado pela Rebeca Alves, pedi para ela enviar um recado para vocês, que vocês não precisariam ficar em cima da folha de leis de Kepler para me entregar dia 8. Porque eu não vou cobrar essa parte na prova, porque não daria tempo da gente fazer. Então, a nossa prova é dia 14. Então, nós já fizemos atividade de velocidade, de aceleração, e aí eu optei pelas aulas de hoje e de amanhã fazer a revisão desta matéria, porque é a matéria da prova. Entenderam? Então, eu não tinha alterado no planejamento, porque eu só recebi o PA com essa alteração depois. Correto? E aí, ficaria ruim para vocês, que a gente não tinha nem terminado a matéria, para eu cobrar essa matéria na prova. Então, a matéria da prova vai ser das páginas 29 a 43 do volume 1. Ok? Ainda mais que tem muita gente que estava com dificuldade de ter acesso ao volume 2 até no positivo 1, não foi isso que vocês me falaram? Então, eu achei por bem não cobrar leis de Kepler na prova de vocês. E aí, na próxima semana, passou a prova, aí nós vamos voltar naquela folha,
nas atividades de lei de Kepler e na gravitação universal. Entenderam por que eu mudei? Páginas 29 a 43. Certo? A parte de introdução à mecânica. Entenderam, gente, o porquê da troca? Porque eu só recebi o PA depois que já tinha ido tudo. E aí ficaria ruim eu cobrar essa parte de lei de Kepler e de gravitação universal para vocês. Beleza? Aí por isso que eu voltei, retomei aqui a revisão para a nossa avaliação. Beleza? Então vamos lá. Então, o que vocês vão para amanhã? O que vocês vão fazer? Não precisa me enviar, é para fazer. Olha, sociedade de controle, né? Você fica controlando vocês, não. Vocês já têm, né? Vocês estão aí na autonomia de vocês. Façam, tá? Vocês já me enviaram muitas atividades até ontem. Então, essa não precisa. Eu fiz com vocês de velocidade do livro de atividades, volume 1. Fizemos até o número 10 da página 18. Vocês vão fazer do 11 ao 17. E aí eu fiz com vocês o 20. Não, 20 não, perdão. 18 e 19, que é a parte de aceleração. E vocês vão fazer aí o restante. Vou fazer mais um agora. Vocês vão fazer o restante da parte de aceleração do livro de atividades. Ok? Vai até a página 23. Força não precisa não. Ok? Entenderam aí o nosso objetivo? O objetivo dessa mudança? Pra vocês não ficarem meio perdidos, né? Então, eu tinha explicado no início da aula, mas quem chegou um pouco depois, pra vocês não ficarem perdidos. Ok? Então, vamos fazer mais um aqui. Número 20. Número 20, página aqui 21. Um carro está trafegando com velocidade constante de 90 km por hora. Então, essa é a velocidade inicial, 90 km por hora, certo? Numa estrada retilínea. Percebendo um acidente à frente, o motorista aciona os freios por 4 segundos. Então, o tempo da frenagem ou da desaceleração, 4 segundos. Diminuindo a velocidade para 54 km por hora. Então, a sua velocidade final, 54 km por hora. Determine em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração média introduzida pelos freios. Bem, eu vou fazer as conversões aqui. Então, eu divido por 3,6. 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. 54 dividido por 3,6, 15 metros por segundo. Então, a aceleração, velocidade final menos inicial, dividido pelo tempo. A aceleração vai ser velocidade final, 15, menos velocidade inicial, 25, dividido pelo tempo, 4. Então, a aceleração, menos 10, dividido por 4, que é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Só que pediu o módulo da aceleração. O módulo é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Este é o módulo da aceleração. Ok? Tranquilo? Pessoal,
Então, para amanhã, façam o restante das atividades. Se tiver outras atividades também que vocês tiverem dúvida, vocês me digam, vocês me falem, me perguntem, certo? Então, amanhã a nossa aula é às 9, né? 8h30 que eu marquei. Deixa eu olhar aqui que eu confirmo com vocês. Ui, não é aqui não. Só um minuto, vamos ver. Certo? Então, amanhã a nossa aula é às... Tá falando aqui. Só um minuto, pessoal. O horário da nossa aula de amanhã é... Nove? É, isso mesmo, 9 horas. Beleza, então. Então, amanhã às 9 horas, certo? Essas atividades não precisa de vocês me enviarem, não. Tá bom? A gente vai tirar dúvida, façam aí, é do livro de atividades, tá? Então, entenderam a nossa troca? Entenderam? Então, foi por isso. Então, beijos para vocês, fiquem bem, estudem, tá certo? E aí, amanhã a gente faz o restante da correção e tira as dúvidas que vocês tiverem. Dá uma lida também na matéria, dá uma lida aí tanto no livro de atividades quanto no livro didático de vocês. Ok? Até a próxima. Beijos. Até amanhã. Certo? Amanhã tem mais. 9 horas, mesmo bate local. Não cheguem atrasados, não. Ok?